E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Betânia e eu sou professora de Direito Processual Civil. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as normas fundamentais do processo, que estão previstas entre os artigos 1º a 12 do Código de Processo Civil. Nós vamos ter a oportunidade aqui de conversar sobre as principais normas ou princípios fundamentais do processo previstos em referidos dispositivos legais. Vamos começar aí pelo princípio da boa-fé processual, previsto no artigo 5º do CPC, que diz o seguinte: aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Vejam, a gente está aqui diante de uma cláusula aberta, que é a cláusula da boa-fé. E todos os sujeitos que de qualquer forma participem do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé. Então, essa não é uma norma fundamental que se dirige apenas às partes, ao autor e ao réu, mas se dirige também à pessoa do próprio juiz, que deve conduzir o processo de acordo com o princípio da boa-fé processual. A boa-fé aqui deve ser entendida como norma de conduta, boa-fé objetiva, né? Que foi trazida lá do direito privado também para o direito processual. Como a gente está diante de uma cláusula aberta, o que seria boa-fé processual? A doutrina, por exemplo, o professor Fred Dias Júnior, vem mencionando algumas concretizações do princípio da boa-fé processual. Eles trazem, por exemplo, a ideia da vedação de conduta dolosa, a proibição geral do abuso de direito pelas partes, a proibição do venire contra factum próprio, né, que vai proibir que as partes adotem comportamentos contraditórios no curso do processo, o Instituto da Suprécio. São exemplos de concretizações do princípio da boa-fé processual. Agora, de fato, no caso concreto, são inúmeras as situações que podem surgir e fazer com que o juiz deva analisar se aquele comportamento da parte está de acordo com a boa-fé ou não, ou se a parte está litigando de má-fé. O Código de Processo Civil ele vai exigir, não só das partes, mas, como eu disse, de todos os sujeitos que participem do processo, que o façam com lealdade e boa-fé processual. E aí fica a critério do juiz, no caso concreto, observar com base nessas regras, nessas concretizações desse princípio, se a parte atuou ou não com boa-fé. Obviamente que se ela praticou alguma conduta dolosa, se ela está abusando do seu direito de defesa, se ela está na intenção de praticar uma conduta que se contradiz com outra anteriormente praticada, são sinais, né, de que a parte está violando o princípio da boa-fé processual e poderia recair, inclusive, aí em prática de litigância de má-fé. Se vocês observarem o artigo 80 do Código de Processo Civil, ele vai trazer um rol de hipóteses em que a parte estaria atuando ali com ausência de boa-fé, estaria litigando de má-fé, tá certo? Deem uma lidazinha aí no artigo 80 do CPC. Falando um pouco sobre o princípio da cooperação, a gente tem que no modelo cooperativo, o contraditório ele não é apenas uma regra formal, mas um instrumento que é indispensável ao aprimoramento da decisão judicial. A gente sabe que o princípio do contraditório, ele é o direito que as partes têm, né, de serem informadas de tudo que ocorre no processo e de reagirem a tudo que ocorre no processo, poderem se manifestar sobre tudo que ocorre no processo. E, além disso, também o poder de influenciar na decisão do magistrado, na decisão a ser tomada pelo magistrado, que a gente chama aí de contraditório participativo. Então, o contraditório, realmente, ele não pode ser visto apenas como uma regra formal. Ele é um instrumento indispensável para o aprimoramento das decisões judiciais, dentro desse modelo cooperativo de processo, que foi o modelo adotado pelo atual Código de Processo Civil. Se vocês derem uma lida no artigo 6º do CPC, ele vai dizer que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva. Então, nós temos também aí o princípio da cooperação, que é um princípio que deve ser observado, assim como o princípio da boa-fé processual, não apenas pelas partes, mas por todos os sujeitos que participam do processo. O magistrado, o escrivão, o perito, o intérprete, o tradutor, enfim, qualquer pessoa que participe do processo na qualidade de auxiliar do juízo, o próprio juiz, as partes, os seus advogados, devem cooperar
para que se obtenha em tempo razoável, e aí a gente está falando de duração razoável do processo, um processo que se dê não de forma apressada, mas sem dilações processuais indevidas, dentro de um prazo que seria o razoável, ou seja, cumprindo os prazos previstos em lei, né, buscando aí a prolação de uma decisão de mérito que seja justa e que seja efetiva. Então, vamos falar de alguns deveres das partes e do juiz que decorrem aí da aplicação do princípio da cooperação, previsto lá no artigo 6º do CPC. Primeiro, vamos falar aí desses deveres em relação às partes. Por exemplo, um dever que decorre do princípio da cooperação seria o dever de esclarecimento. O autor deve, por exemplo, redigir a inicial com clareza e coerência. O que vai acontecer se a petição inicial não estiver clara, não estiver coerente? Ela pode ser considerada inepta. A gente sabe que o juiz ele pode mandar emendar a petição inicial, nos termos do artigo 321 do CPC, para sanar algum tipo de erro, algum vício, ausência de algum dos requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC. Se a parte não cumprir a ordem de emenda, pode ocorrer a inépcia da petição inicial. Uma dessas hipóteses vai ocorrer se faltar clareza, se faltar coerência à petição inicial, se dos fatos narrados, por exemplo, não decorrer o pedido, a conclusão a que chega o autor na inicial. Eu estou diante de uma inicial aí que pode ser considerada inepta, por exemplo, porque faltou ao autor este dever de esclarecimento. Além disso, nós temos aí também o dever de lealdade, que a gente estava comentando há pouco, quando falou da boa-fé processual. As partes, elas não podem litigar de má-fé. Elas têm o dever de agir no processo com lealdade e boa-fé processual. E, como eu disse, a boa-fé processual é uma norma de conduta. A gente analisa a boa-fé objetiva, o dever de cuidado. O dever que a parte tem de não praticar condutas dolosas, de evitar o abuso de defesa, né, de não praticar condutas contraditórias dentro do processo, de não litigar de má-fé. As hipóteses de litigância de má-fé estão previstas no artigo 80 do CPC, e o artigo 81 ele traz as punições que pode sofrer a parte que estiver litigando de má-fé. Pode, por exemplo, pagar multa, ter que indenizar os prejuízos causados à parte contrária e até mesmo perder os benefícios da gratuidade de justiça. Afinal de contas, né, o judiciário não vai conceder gratuidade de justiça para a parte que estiver litigando de má-fé, já que ela está faltando com o seu dever de lealdade, que é um dever inerente ao princípio da cooperação. O dever de proteção, também um outro dever decorrente aí do princípio da cooperação. A vedação, por exemplo, de que a parte cause danos ao seu adversário. Isso está ligado ao dever de proteção, o que ocorre, por exemplo, na responsabilidade do exequente, no caso de uma execução injusta, nos termos do artigo 520, inciso 1º do CPC. Então, um exemplo do dever de proteção seria no cumprimento provisório de sentença. O artigo 520, inciso 1º do CPC, ele vai dizer o seguinte, olha, o exequente, ele se responsabiliza pela execução provisória do julgado, de forma que se houver reforma ou invalidação da decisão exequenda no julgamento do recurso, o exequente tem que ressarcir os danos que esta execução provisória, que esse cumprimento provisório de sentença, haja causado no executado, na parte contrária, em virtude deste dever de proteção decorrente aí do princípio da cooperação. Agora vamos ver alguns deveres em relação ao órgão julgador, porque, como eu disse, o princípio da cooperação ele se estende a todos os sujeitos que participam do processo e não apenas as partes. O juiz também tem o dever de esclarecimento. É dever do órgão julgador, por exemplo, esclarecer junto das partes quanto às dúvidas que tenham sobre as suas alegações, pedidos ou posições em juízo, evitando ali que a decisão do juiz seja tomada a partir de conclusões equivocadas. Da mesma forma, o juiz ele também deve esclarecer os seus pronunciamentos às partes. Quando a parte interpõe, por exemplo, embargos de declaração, ele é um recurso que busca exatamente sanar uma omissão, uma obscuridade, uma contradição ou um erro material, buscando integração ou esclarecimento da decisão judicial. Então, o juiz ele pode ser instado pelas próprias partes, né, a esclarecer o seu pronunciamento judicial. E ele tem o dever de prestar esse esclarecimento de acordo aí com o princípio da cooperação. O dever de consulta.
O magistrado ele não pode decidir com base em questão de fato ou de direito, ainda que ela possa ser conhecida de ofício, sem que as partes tenham tido a oportunidade de se manifestar. Isso está previsto expressamente no artigo 10 do CPC, quando ele fala do contraditório participativo. Vejam só. O artigo 10 diz o seguinte: o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então, como eu estava dizendo para vocês, o princípio do contraditório ele deve ser assegurado no processo não apenas para dar às partes, né, o direito à informação de tudo que ocorre no processo, o direito de se manifestar sobre tudo que ocorre no processo, mas também o direito de influenciar efetivamente nas decisões judiciais a serem proferidas. Por isso, ainda que o juiz possa conhecer da matéria de ofício, ou seja, independentemente de requerimento das partes, antes de decidir, o juiz deve intimar as partes e dar a elas a oportunidade de se manifestar e, de fato, tentar influir na decisão a ser proferida pelo magistrado. Esse dever que o magistrado tem de consultar as partes está diretamente relacionado ao princípio da cooperação. Dever de prevenção, né? Está ligado ao dever do juiz de apontar a deficiência na postulação das partes, para que essas deficiências sejam sanadas. Então, por exemplo, é direito do autor a emenda da petição inicial se estiver faltando algum dos seus requisitos, previstos lá no artigo 319, 320 do CPC. Via de consequência, é dever do juiz prevenir o autor de que ele deve emendar a sua petição inicial sob pena de indeferimento. Bom, vamos falar agora um pouquinho aqui sobre o princípio da primazia da decisão de mérito, que está previsto no artigo 4º do CPC. O órgão julgador ele deve sempre priorizar a decisão de mérito e fazer o possível para que ela ocorra. Olha o que diz o artigo 4º do Código de Processo Civil. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Então, vejam, o magistrado ele deve sempre priorizar a decisão de mérito em detrimento da extinção do processo sem resolução de mérito. Ou, por exemplo, o tribunal deve priorizar a análise do mérito do recurso em detrimento da sua inadmissão. Isso porque a gente alcança a finalidade da jurisdição, que é a entrega da prestação jurisdicional, né? A análise do pedido formulado pelo autor na inicial, de um possível pedido formulado pelo réu na contestação, quando o mérito é apreciado, quando a lide é efetivamente solucionada. Então, vamos aí a alguns exemplos no CPC de aplicação prática do princípio da primazia da decisão de mérito. O próprio artigo 6º, né, ele fala que todos devem cooperar para que, em prazo razoável, dentro aí da ideia de duração razoável do processo, se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva. Então, além do artigo 6º tratar do princípio da cooperação, ele também reforça a ideia de que o magistrado ele deve priorizar uma decisão de mérito, buscar uma decisão de mérito que seja justa e que seja efetiva. Dentro do rol dos poderes, deveres e responsabilidades do juiz, o artigo 139, inciso 9 do CPC, ele diz o seguinte: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe, inciso 9, determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Por que o juiz deve mandar, sempre que possível, sanar um vício processual, suprir a ausência de um pressuposto processual? Para que possa, preenchido esse requisito de admissibilidade, né, esse requisito de procedibilidade do processo, o processo possa prosseguir de forma válida e regular para a aprovação de uma decisão de mérito, justa e efetiva, como diz o artigo 6º do CPC. O artigo 282, parágrafo 2º, ele diz o seguinte: quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará, nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Então, vejam, o parágrafo 2º do artigo 282 também é um outro bom exemplo de aplicação prática do princípio da primazia da decisão de mérito. Se o juiz estiver diante de uma nulidade, cuja decretação vai favorecer a parte que já será favorecida pela decisão de mérito, não há necessidade do juiz decretar aquela nulidade, nem mesmo mandar repetir o ato, porque aqui
a gente não está falando apenas da primazia da decisão de mérito, porque o mérito pode ser julgado, já que ele será julgado em favor da parte a quem aproveitaria uma possível nulidade, então não há necessidade dele decretar a nulidade, porque, né, não há nulidade se não houver prejuízo, e nesse caso não haveria prejuízo à parte. A gente consegue observar aqui no parágrafo 2º do 282 também o princípio da duração razoável do processo, a ideia de economia processual, né, de aproveitamento dos atos processuais. Para que invalidar um ato processual e mandar ele ser repetido, por exemplo, se aquela decretação de nulidade ela beneficiaria a parte que já será beneficiada pela decisão de mérito? Então, não há necessidade, por garantia de celeridade processual, economia processual, primazia da decisão de mérito, o magistrado simplesmente passa a análise do mérito, tá certo? Em favor da parte, como eu disse, aqui a quem se aproveitaria ali daquela decretação de nulidade. O artigo 488, desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do artigo 485 do CPC. Então, volto a dizer, o artigo 488 ele traz a regra de que não há nulidade sem prejuízo. Se a decretação da nulidade vai favorecer a parte que já será favorecida pela decisão judicial, não há necessidade aí de decretar a nulidade do ato, certo? O juiz passa a decisão do mérito. Artigo 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Então, vejam, sempre que o juiz estiver diante de um vício sanável, ele não deve simplesmente extinguir o processo sem resolução de mérito. Ele deve antes intimar a parte para que ela sane o vício. E, uma vez sanado o vício, passe à análise do mérito. Então, a gente tem aí vários exemplos de aplicação prática do princípio da primazia da decisão de mérito. Além disso, algumas outras normas que são trazidas aí pelos artigos 1º a 12 do CPC e que vale a pena a gente comentar aqui nesse capítulo que trata das normas fundamentais do processo. Por exemplo, o artigo 3º, parágrafo 1º do CPC, ele vai dizer que a arbitragem ela é permitida na forma da lei. Então, gente, é plenamente possível a arbitragem. Claro que tem que respeitar, né, as regras trazidas pela Lei 9.307, de 96, que é a lei de arbitragem. Então, a arbitragem ela só vai ser possível se as partes forem maiores, capazes, se o direito for disponível. Então, todas aquelas regras previstas na lei de arbitragem devem ser observadas. Mas a arbitragem ela é permitida na forma da lei. O STF, inclusive, já teve a oportunidade de se manifestar, dizendo que não há nenhuma inconstitucionalidade na lei de arbitragem, não há violação ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, a garantia de acesso à justiça. A arbitragem ela é permitida nos termos da lei da arbitragem, como diz o artigo 3º, parágrafo 1º do CPC. Além disso, o artigo 7º do CPC, ele fala do princípio da igualdade processual, que se revela exatamente na paridade de tratamento que deve ser conferido às partes. Então, o juiz deve garantir às partes igualdade de tratamento no curso do processo. O contraditório, que deve ser efetivo, como eu disse a vocês, garantindo não só o direito de informação e de reação da parte a tudo que ocorre no processo, mas também o direito de influenciar nas decisões a serem proferidas, nos termos do artigo 10 do CPC. Além disso, o CPC menciona o princípio da eficiência, previsto no artigo 8º, e prevê que os juízes e tribunais eles atenderão preferencialmente à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Um dispositivo legal que vale a pena vocês darem uma lida é o artigo 12 do CPC. Cuidado que o código ele usa a palavra preferencialmente. Então, os juízes e os tribunais eles devem, no momento de proferir as suas decisões, respeitar preferencialmente a ordem cronológica de conclusão do processo, né, na hora de proferir sentença, na hora de proferir uma decisão interlocutória ou mesmo um acórdão, exatamente para atender a duração razoável do processo, né, para garantia aí de maior eficiência e para que uma parte não fique muito tempo aguardando uma decisão e um processo que foi muito depois para a conclusão seja julgado antes. Então, por isso que, de preferência, os juízes e os tribunais devem atender a essa ordem cronológica de conclusão do processo na hora de proferir sentenças e acórdãos. Leiam o artigo 12
do Código de Processo Civil, tá certo? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre normas fundamentais do processo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e me acompanhem aí no estudo do processo civil. Um forte abraço a todos.